Boa tarde, pessoal. Veio aparecendo alguns vídeos para mim. Eu estou seguindo um sacerdote, um pai de santo, um babalaorixá, né? Muito maravilhoso. E ele fez uma postagem de um padre, um bispo, numa missa, falando sobre as outras religiões, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu não vou explicar com as minhas palavras, eu vou ler para que fique bem mais claro. O Brasil é sim um país laico e sua Constituição garante a liberdade de crença, o que significa que o Estado não adota nenhuma religião oficial, mas assegura o direito de cada cidadão a cultuar a religião que escolher, ou mesmo que não escolher, que não tenha nenhuma, protegendo locais de cultos e suas liturgias sem privilegiar ou proibir qualquer credo. Aconteceu que uma criança chegou com um turbante na sala de aula e o professor proibiu ela de entrar. Um conhecido chegou, tinha feito feitura no ritual dele e ele não pôde ficar com o bibico, com a proteção do uri feito, da sua coroa feito. O professor, ele chegou a fazer um ato muito ridículo, digamos assim, né? Tirou o crucifixo do bolso e mostrou e disse: vou te salvar em nome de Deus, alguma coisa desse tipo assim. A liberdade religiosa é lei. Discriminação, intolerância religiosa é crime. Aí eu vou perguntar para vocês, o que tem o catolicismo com a Umbanda? A principal ligação da Umbanda com o catolicismo é o sincretismo religioso, que permitiu que os escravos africanos pudessem preservar seus cultos aos orixás e pararem de serem perseguidos pelos seus senhores e sinhais da fazenda, né? O que acontecia? Eles botavam uma mesinha com uma toalhinha branca, em cima eles botavam todas as imagens brancas do sincretismo. Nossa Senhora Conceição, na Umbanda Oxum. Santa Bárbara, na Umbanda Inhaçã. Santana, na Umbanda Nanã. São Sebastião, na Umbanda Oxóssi. São João Batista, São João, Xangô. São Lázaro, a Totô Baluaê, né? Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá. São Jorge, Ogum. Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo na cruz, Oxalá. Então, por isso, eles tinham que fazer isso e as imagens deles, que eram negras, ficavam embaixo dessa mesinha para que eles pudessem, assim, ter um momento ou conseguir ter uma privacidade de praticar os seus orixás. Muito triste isso, mas isso já vem desde a época da escravidão. A intolerância, o preconceito, né? A falta de conhecimento, o não querer conhecer, a ignorância de não conhecer e não querer conhecer, mas a intolerância religiosa é crime. O país é laico, o Estado não pode proibir. Você não pode chegar assim no meio do centro da cidade, começar a cantar e a forçar a pessoa a aceitar sua religião como única, como seu Deus é o único. Não. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar os limites das pessoas. Você pode pregar sua palavra, você pode cantar um ponto cantado, você pode pegar sua Bíblia e ler, mas você tem que entender que nem todos vão concordar, porque cada um tem o seu segmento, a sua crença, ou não tem. Porque tem os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus. E isso é certo também. É deles. O respeito tem que ser mútuo. E aí eu perguntei assim, quem pode ir na igreja? Um católico pode ir na igreja? Sim, um católico ele pode ir na igreja, um umbandista pode ir na igreja, aliás, um umbandista pode ir na igreja, né? Desde que o padre permita, porque a religião da Umbanda, ela é
acatólica. O A significa negação. Então, ela não é de Cristo. Ela não é considerada uma crença cristã. Ela não faz parte do respeito da crença cristã. E se o padre quiser, ele pode proibir, sim, um bandista de entrar na igreja ou um evangélico. Gente, que país laico é esse? Aonde que tá as leis? Aonde que tá o direito? Porque a minha avó Dolores, que era benzideira, e eu lembro disso muito bem porque ela chegou em casa chorando, na época era o padre Cardoso. Ele expulsou a avó da igreja porque a avó era benzideira, chamando a avó de bruxa, né? Então assim, e isso ainda acontece. Porque eu tive que assistir uma missa para fazer um procedimento sobre a minha ritualística e o padre pediu para que eu me retirasse, porque eu estava toda de branco e de turbante. Eu não era digna de estar ali. Eu não era digna, eu era acatólica. Eu era anticristo. Eu era bruxa, eu fazia feitiçaria. Ainda existe muito, não são todos, mas existe. Existem evangélicos que entram nos terreiros de Umbanda para quebrar tudo. Outros segmentos, não façam isso. O respeito é alicerce para tudo, é empatia. Nós somos um país laico, que nós temos direito a escolher nosso segmento, a nossa religião, a nossa crença, ou não ter, e tá tudo certo e nós temos que ser respeitados. Então eu quero dizer para vocês que intolerância religiosa é crime. E vocês podem sim ter ou não uma crença, querer ter ou não, querer ter um segmento ou não. Cada um no seu livre-arbítrio, desde que você respeite o próximo. Você não pode impor, você não pode obrigar, você não pode coagir, você não pode fazer alienação. Você pode conversar, você pode passar a sua palavra de alguma forma, mas coagir ou obrigar, isso nunca. O país é laico. Laico quer dizer que é diversificado. Você pode ter a religião, o segmento ou não que você quiser. Então fica aqui assim registrado a minha indignação, tá? E o meu pedido para que vocês parem com essa intolerância religiosa, certo? Eu sou da Almas de Angola, mas pratico a Igreja Católica, já fui, fiz minha primeira comunhão, minha crisma, meu batizado. Meu filho foi batizado também na Igreja Católica. Uso as imagens ali do secretismo por medo das agressividades e do preconceito. Até me sinto, na época da escravidão, que eles não podiam cultuar, porque senão eram quebrados, eram açoitados, eram levados ao tronco. A gente ainda está nesse tempo, nessa época. Não passou o tempo, não. Não passou. Então, assim, ó, respeitem, valorizem, lutem, acreditem e lutem pelos seus ideais, pela sua crença, desde que seja para o bem, desde que seja para fazer o bem ao próximo, levantar o próximo, não para destruir, denegrir, defamar. O bem a gente multiplica, a gente divide e a gente soma. O mal a gente subtrai. Fica aqui o meu depoimento. O país é laico, o Brasil é laico, o Estado não pode proibir, desde que você não agrida, desde que você não coaja, desde que você não obrigue o outro a aceitar. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de segmento, ou não ter nenhum segmento, porque intolerância religiosa é crime. E eu já coloquei para vocês a lei, tudo certinho, o ano, tudo bem perfeito, bem certinho. Da prisão, gente, da prisão. Obrigada a todos. Que Oxalá, Obatalá, Zambi, Tupã, Jeová, Jesus Cristo, como vocês quiserem, Alá proteja todos vocês e dê um ótimo fim de semana. Mãe Janaína de Oxum. Não se esqueça, a liberdade e o livre-arbítrio, desde que seja com respeito, amor e fé.